Oi, meus amores, tudo certinho? Olha só, hoje eu vou conversar com vocês sobre algo muito interessante, tá? Nossa aula hoje é de literatura e eu vou falar sobre uma obra que eu gosto muito, que ela me trouxe uma mensagem muito positiva, que fez diferença para mim essa leitura e eu acredito que para vocês também vai fazer. A gente vai falar hoje sobre o Diário de Anne Frank, tá? É um livro já do segundo período. É um livro que a gente tem que ler com muito cuidado, né? Absorvendo o que a obra tem a nos passar, absorvendo o que a Anne Frank, né, na verdade, tem a nos passar com seus escritos, né? O nome da obra já diz, é o diário, né? Ela escreveu um diário. Então, o Diário de Anne Frank é uma obra para a gente ler assim com muita calma, com muita intenção, né? A intenção de aprendizado, que eu acredito que é isso que ela quer nos passar, tá bom? Só que para a gente ler essa obra, acaba que aparecem vários questionamentos, né? E esses questionamentos, quando eu pergunto como tudo isso aconteceu, quando tudo isso aconteceu, onde e por quê, são questionamentos que eles devem ser respondidos porque fazem muita diferença, né? Para você se situar, para você saber exatamente o porquê dessa obra, né? De você ler algo e interpretar que situação era aquela, por que ela estava acontecendo, onde que tudo isso aconteceu, quando e como que foi tudo isso. Então, esses questionamentos, eles respondidos, que eu vou, né, auxiliar vocês um pouco, pelo pouco que eu sei da história, vai ajudá-los, né, a realmente vocês já pegarem a obra mais seguros, digamos assim. Bom, o relato de Anne Frank faz parte do diário que ela escreveu em um certo período. Esse período ele data de 12 de junho de 42 a 1º de agosto de 44. E ela escreveu a maior parte do período em que ela permaneceu confinada nos fundos de um prédio de 3 andares em um esconderijo apelidado de Anexo Secreto na Holanda. Então, assim, a gente já sabe quando, né, que é a data em que foi escrito esse diário. A gente já sabe onde foi escrito, que é um anexo secreto, né, que ficava num prédio onde o pai dela tinha um escritório. Foi toda uma questão de montagem, né, para eles ficarem escondidos. E aí a gente está precisando responder agora como tudo isso aconteceu e por quê, né? Por que que Anne Frank precisou ir para esse anexo secreto? Como que foi tudo isso dela passar ali esse tempo, né, escrevendo? Então a gente vai começar aqui por essas explicações aqui básicas, tá? Sobre o Holocausto. Bom, quando em 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler, né, o Adolf Hitler aqui, esse aqui, invadiu a Polônia, tinha início também uma das mais nefastas experiências humanas de todos os tempos, que é o Holocausto, ou seja, o extermínio sistemático de judeus. A família de Anne Frank era judia, né? Então, na verdade, eles estavam fugindo dessa situação aqui que eu estou apresentando para vocês, tá? Perdão. Aqui a gente tem a imagem de um dos campos de concentração. E aí, meninos, nessa época, viviam na Polônia cerca de 3 milhões e 300 judeus. Então, após essa invasão, os nazistas passaram a confinar essas pessoas em guetos. O que era o gueto? Eram bairros de grandes cidades policiadas e cercados. Então, existia um bairro, eles iam lá e cercavam esse bairro e confinavam, colocavam esses judeus ali dentro, eles ficavam presos, né? Então, o mais famoso deles é o gueto de Varsóvia. E era o maior também, onde tinham 500 mil de pessoas, então 500 mil de judeus, né? Boa parte, porque tinha também a questão dos policiais e tal. E aí, eu tenho aí nos guetos a situação em que eles viviam. Então, eu tenho aqui primeiro a imagem, né? Numa feira, eles comprando alguma coisa. Aqui eu tenho bem, vocês podem visualizar a questão do muro que eles limitavam, né? Esses guetos, daqui eles não passavam, digamos assim, os judeus. Então, nesses guetos, eles eram obrigados a usar um distintivo, que era a estrela de Davi, aquela amarela, e eram submetidos a trabalhos forçados, recebiam alimentação insuficiente e não tinham condições mínimas de higiene e saúde. Né? Então, assim, existem outras fotos também que elas, né, nos mostram bem qual era a situação bem degradante que eles viviam aí
nesses guetos, tá? No dia 20 de janeiro de 42, o Departamento de Segurança alemão decidiu pelo extermínio em massa dos judeus, né? Então, assim, acabar com eles, que seriam transferidos para os campos de concentração logo agora. Agora há pouco eu mostrei para vocês, né, a fachada de um dos campos de concentração e posteriormente essas pessoas eram executadas em câmaras de gás. Eu tenho aqui uma imagem, né, da roupa que eles vestiam, que eles recebiam e todos vestiam. Inclusive eu acho até que vocês se lembram, né, em sala de aula acho que alguém comentou a questão do menino do pijama listrado, que é baseado exatamente nessa roupa que era usada pelos judeus. E aí os prisioneiros alimentavam-se apenas de pão e sopa, muitos morreram de fome, outros acabaram se suicidando, atirando-se contra as cercas, né, que eram eletrificadas, até para já evitar essa fuga, e outros ainda foram transformados em cobaias, que é essa imagem aqui, cobaias humanas para experiências, né, pesquisas científicas, tá? E isso feito pelos médicos nazistas. E aqui eu tenho a capa do livro que a gente vai ler, né, o Diário de Anne Frank. Ele tem várias edições em prosa, várias capas, né? É um livro bem, digamos assim, ele é lançado sempre, sabe? Sempre renovado. E aí, meninos? Nós vamos ler a versão em quadrinhos, tá? A transposição de uma obra dessa importância para os quadrinhos precisava ser feito com muito cuidado. Porque, assim, gente, o livro em prosa, ele traz detalhes, detalhes e detalhes. É um livro, né, extenso. Pegar a essência desse livro e colocar em quadrinhos tem que ser uma coisa muito delicada, né? E a certeza de que realmente ali está sendo passada toda a história, né? Todo o relato do que é o Diário de Anne Frank realmente. Então, pela importância da obra, precisava ser feito com muito cuidado e o trabalho dos autores não poderia ter sido feito da melhor maneira possível. Realmente, gente, é um livro super lindo, delicado, as gravuras, né? O jeito que eles acabam passando a história pra gente é bem bonitinho. Com imagens que representam os medos, a angústia e a visão poética da garota sobre o mundo. Visão poética. Eu acho que a Anne Frank passa muito isso pra gente, né? O livro, ele traz todo um processo de amadurecimento de Anne Frank, da visão que ela tem das pessoas, da vida, da situação que ela passa, né? Da família dela, dela mesmo. Então, assim, o que eu aconselho? Leiam o livro, observem as imagens, né? Não fiquem presos somente a ler o início, meio e fim da história. Leiam com calma, observem aquela imagem, vejam a fala, né? Absorvam realmente essa história da melhor forma possível, com uma observação bem, né, bem atenta. E aí, é comovente descobrir que no contexto tenebroso do nazismo e da guerra, ela viveu problemas e conflitos de uma adolescente de qualquer tempo e lugar. Então, assim, gente, as mesmas dificuldades, de repente, que o adolescente passa, Anne Frank também passou. Só que tinha um agravante. Além disso, imagina a situação que ela vivia, né? A questão que é a Segunda Guerra Mundial. Então, Anne registrou em seu diário, admiravelmente, a catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a guerra por si só já é algo muito ruim. E ela conseguiu, na leveza da escrita, nos passar de uma forma muito diferente, né, da visão que ela tinha. É uma narrativa terna, incomparável, que revela a força indestrutível do espírito humano. Então, assim, eu vi, depois que eu li a obra, assim, eu tive uma visão de que, sabe, a força que ela tinha, a fé, a credibilidade no bem. Então, assim, gente, é bom a gente ler já analisando essas questões. Tá? Eu tenho aqui a fachada do Anexo Secreto, que foi onde Anne Frank ficou durante esses 2 anos. Era o escritório do pai dela. E eles, né, tem toda uma montagem feita aí para que eles ficassem escondidos, tá? E para isso, para a gente realmente saber como que era, né, esse anexo, a gente vai fazer um tour, né, virtual por esse anexo secreto. Olha que barato, gente.
Meninos, eu vejo esse vídeo, eu fico assim bem emocionada em relação ao que eu li, eu lembro dos detalhes, porque ali é apresentado o quê? O lugar onde as pessoas ficaram. É importante quando vocês estiverem lendo a obra, até volte, né, aqui nesse tour, para você ver exatamente onde era o quarto de cada um, qual era a área comum, né, que eles sempre se reuniam. Então, assim, o Diário de Anne Frank é uma obra fantástica. Eu acredito que vocês vão adorar a leitura dessa obra, né? Vamos conversar a respeito, leiam, absorvam. A Anne Frank tem muito a dizer para vocês, né? Ela é uma adolescente também. E a gente vai avaliar assim todas as questões que ela tem para passar para a gente através dessa leitura atenta que eu estou pedindo a vocês. Leiam com calma, tá? E aí eu trago para vocês aqui uma mensagem dela, né? Que maravilha! É ninguém precisar esperar um único momento para melhorar o mundo. Então é uma das muitas das frases que a Anne Frank traz aí pra gente nessa obra. Né? Eu tenho aqui a versão, né, dela em quadrinho, aqui é ela, tá? Leiam, encantem-se com tudo que vocês vão encontrar aí nessa obra maravilhosa que é o Diário de Anne Frank, tá bom? A gente se encontra depois, vamos conversar a respeito da obra, enquanto isso, aproveitem a leitura. Tá bom, meninos? Fique com Deus. Um beijo, meninos.